O nosso Breaking Bad Tupiniquim continua a todo vapor. A cada dia que passa ganha mais audiência e do jeito que tá indo, provavelmente será renovado para uma segunda temporada. Até porque, pelo visto, está longe de acabar. Dessa vez o Renato fez um vídeo no seu canal abordando alguns temas que a mídia andou soltando por aí. E temos que admitir uma coisa, que toda a imprensa tá sendo bem sensacionalista com ele. E estão tentando aí queimar o cara de tudo quanto é jeito. O Cariani falou sobre os seus prints dizendo ali que tinha que fugir da polícia, né, da questão da sua sócia ter pedido para retirar os rótulos de alguns produtos e outras coisas a mais. Porém, eu achei falta de alguns assuntos mais importantes, eu diria, como os e-mails supostamente forjados e a sua relação com esse tal de Spínola, ou Spinola. Bom, vamos dar continuidade então, cobrindo esse caso que parece estar longe de acabar. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Nós estamos aqui tentando fazer uma cobertura da maneira mais justa possível desse caso Cariani. Então nada mais correto do que mostrar sua defesa, já que até agora, né, o que mais se tem é a mídia dando pedrada no marombeiro. O caso ganha cada dia, né, mais visibilidade. E ontem mesmo uma boa parte do programa do Datena, um dos maiores jornalísticos do país, foi falando do influenciador. Bom, depois de tantos ataques, o Renato conseguir ter acesso aí ao processo que corre em segredo de justiça, já com a papelada em mãos, então ele resolveu se defender de algumas acusações que a mídia andou fazendo. Ao melhor estilo professor, com direito a flip chart e tudo, né, o Renato ele abordou algumas coisas interessantes em relação à sua defesa, né? Vamos lá. Primeiro, ele salienta novamente que ele realmente não estava sabendo de nada referente a isso tudo que ocorreu, né? A PF batendo na sua porta e tudo mais. Depois, Cariani começa a questionar o modo como a imprensa está dando as informações sobre o caso, insinuando que estão fazendo um sensacionalismo com o seu nome e tirando falas de contexto. Bom, nada muito surpreendente até aqui. Cariani ofereceu substância puríssima a falso representante da empresa. Aí você abre o e-mail, coloca pra mim uma prova aí, Maurício, que eles colocaram e-mail. Aí você abre o e-mail e tá lá, produto, cloreto de sódio 99,5 puríssimo. Vamos colocar no Google o que é cloreto de sódio. Cloreto de sódio é sal de cozinha. Renato oferece a substância puríssima, sal de cozinha. Nesse exemplo em que o fisiculturista deu, que a imprensa faz um jogo de palavras ali, com a palavra puríssima. Porque falando assim, né, parece que é algo relacionado diretamente a drogas, né, mas ele explicou lá o motivo dele ter usado esse termo no e-mail que não tinha nada a ver com drogas, e sim com sal. E o termo usado para diferenciar o cloreto de sódio convencional para um cloreto de sódio mais puro é o termo puríssimo, porque o puro é o que não tem nenhum tipo de acréscimo de substância. Puríssimo é o que tem uma grade de especificação de alta qualidade superior ao alimentício. Após isso ele entrou em partes mais interessantes, né? Em seguida o Cariani deu a sua versão dos prints que a imprensa toda soltou, né, contendo a famosa frase que mais chamou a atenção, né? Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia. Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez e fugir da polícia. Ninguém aqui tá fugindo da polícia. Ninguém trabalha de final de semana para fugir da polícia. Depois divulgaram até o que seria então a sequência da conversa, né, onde o Renato teria chamado até quem ia lá, né, de vermes e tudo mais. O Cariani teria escrito o seguinte, abre aspas, arrumar tudo para esperar estes vermes, fecha aspas. Em seguida, segundo a matéria, o Cariani teria pedido para sua sócia apagar as mensagens. Sobre essa situação, primeiro o empresário diz que vai querer saber as procedências dessas mensagens, né, a autenticação, já que diz que faz quase 10 anos esse bate-papo todo, né, e ele mal se lembra do ocorrido. Porém, depois ele argumenta que era meio que um bate-papo entre dois sócios, né, estavam meio que desabafando um com o outro, ou seja, deu a entender que de fato a conversa é verdadeira, né? Uma conversa com dois sócios, tá? Quem tem empresa sabe o que é ser empresário no Brasil. Então ele é um desabafo de dois sócios, tá? Então quando você é empresário no Brasil, você tem
carga tributária, aí daqui a pouco baixa uma fiscalização na tua empresa. Só que esse papo aí de fugir da polícia, ele se justificou que era porque iria ter uma espécie de inspeção na fábrica, né, algo desse sentido, e aí ele falou que trabalharia no final de semana para fugir da polícia, ou seja, né, meio que fugir da fiscalização, né, deixar tudo certinho para não dar nenhum BO, né. Bom, e aí até que faz sentido essa justificativa. Graças a Deus essa semana é curta. Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez e fugir da polícia. O que está sendo claro aqui para mim, nesse texto, porque eu vou ver e entender isso fazem 10 anos, é que provavelmente na semana seguinte nós teríamos uma fiscalização, uma auditoria do meio ambiente. É a divisão de meio ambiente da Polícia Civil. Ela anualmente vai em empresas, indústrias, para fazer uma fiscalização, uma auditoria e renovar a tua licença. Com relação à parte da mensagem onde ele chama as autoridades de vermes, a Cariani até diz que se forem realmente verídicas as escritas, ele pede desculpas e novamente enfoca que ali ele poderia estar desabafando pela burocracia toda que uma empresa passa, né? Quem tem empresa sabe disso. E aí o resto da mensagem, desculpa. Eu peço desculpa. Se esse print realmente é verídico, eu usei um termo totalmente inapropriado. Mas, gente, é uma conversa com 2 sócios, é um desabafo. Quem é empresário sabe. Depois o Renato parte para a explicação da suposta ação fraudulenta que a sua sócia pediu para que ele fizesse, né, em relação lá aos rótulos. Ele pega mensagens trocadas com a sócia e mostra com detalhes o porquê deles estarem fazendo essa ação de tirar os rótulos. Para um leigo, como a maioria de nós, realmente soa muito estranho isso, né? Só que o Renato novamente deu toda a sua justificativa para aquilo e também faz muito sentido. Renato, agora vi pedido da CRQ. CRQ é um cliente. E itens misturados, PA e USP. Eu escrevi aqui, ó, PA e USP. Sabe por quê? Porque eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é PA e o que é USP, que vocês não sabem. O químico explica todos os termos técnicos usados na troca de mensagens para ficar bem claro a sua justificativa final que viria depois. É um produto que você usa em bancada de laboratório para fazer testes. United States Farmacopeia, ok? Farmacopeia dos Estados Unidos. Isso é uma classificação de qualidade. Após isso, então, ele finaliza a explicação que realmente, como eu disse, né, tudo se encaixou bem. Eu acredito que ele foi até esperto em pensar bem o que ele conseguiria se defender bem, né? Lembrando que essa é a minha opinião, tá? Você pode discordar delas, pode achar que nem isso que ele falou, dessas questões que ele se defendeu, faça sentido para você. Para fabricar o cloreto de sódio, por exemplo, o USP, é muito mais trabalhoso, porque ele é muito mais puro do que o PA. Mas, no momento que eu arrancar o rótulo, ele volta a ser PA. Simples assim. Como se eu estivesse vendendo um produto extra premium por um produto base. Por que eu fiz isso? Porque o cara é um parceiro e eu precisava de atendê-lo rapidamente. Provavelmente eu não tinha o PA desse produto e a Roseli orientou. Vamos mandar, arranca os rótulos, coloca a rastreabilidade para a gente ter o nosso controle de processo. Ele, rótulo simples, porque ele é um revendedor, ele vai arrancar o rótulo e colocar PA e vamos vender para ele como PA, porque ele não tem a licença. Ou seja, ela está deixando claro aqui que ela cumpre a legislação. Bom, para finalizar, né, o Renato dá mais uma patadinha na imprensa e reitera que a sua empresa é de tradição e que está longe de ter essa imagem que a imprensa está tentando passar, né, que é de algo feito para alimentar o crime ou algo do tipo. Sensação, pessoal, que parece que eu sou sócio de uma empresa que foi criada para sustentar bandido. Quantas notas fiscais são emitidas por mês na minha empresa? Só pra vocês terem ideia. Por mês, na empresa que eu sou sócio. 1.000 notas mensais, que são 60 notas num período de 6 anos. 12 meses. 12 mil. Legal? 12 mil vezes 6. 72 mil notas. E a minha empresa foi criada para sustentar um complexo de drogas. Bom, basicamente essa foi toda a explicação de Cariani. Então, você provavelmente ficou sentindo falta de algumas coisas, né? Algumas justificativas, não é? Eu sei, eu também. Bom, enquanto assistia ao vídeo, eu fiquei esperando que ele falasse da sua relação com o tal do Fábio Spinola, né, que de acordo aí com a mídia faz até parte do PCC, né, e teria sido com ele que o Renato supostamente teria forjado aqueles e-mails, né, da AstraZeneca e coisa do tipo, né. Saiu até na imprensa, né, uma foto dos dois juntos e tudo mais, né, lembrando que até preso por tráfico esse tal de Spinola aí, ele foi recentemente. Spínola, deve ser Spínola, né, Spinola fica meio estranho, né.
Deve ser espínola. Então essa parte eu acho que seria essencial para meio que melhorar a sua imagem, que tá bem manchada, né? Mas ele preferiu não falar sobre isso. Não sei se foi uma boa escolha, né? O Renato diz que poderia refutar tudo aquilo que estavam escrevendo na mídia, mas que ele tem que primeiro montar a sua defesa, né? Fazer a sua defesa. Cariani diz que vai esclarecer provavelmente essas coisas mais à frente também, enquanto isso a gente fica aqui no aguardo, né? Bom, se for para resumir essa sua declaração, a gente pode dizer que as coisas que ele falou, né, as coisas que ele pensou para se defender realmente fazem muito sentido, só que muitas coisas, inclusive a mais importante ao meu ver, né, o Renato acabou não falando nada, né? Ele até deu meio que uma desculpa ali de que ele nem deveria tá sendo falado, tudo isso que está sendo falado, porque era para estar em segredo de justiça, né, correndo em segredo de justiça. Então ele optou por se defender dessas coisas que a imprensa já vazou, como a imprensa já vazou mesmo, não tem por que não falar, né. Porém, essas questões que ficaram em aberto, né, que creio eu são as mais importantes, a mídia também vazou. Então por que ele não se defendeu delas? Será que o Renato está esperando mais tempo para conseguir montar uma defesa mais convincente para sua audiência? E esse seu vídeo aí foi mais para, de repente, jogar um pouquinho de água no incêndio? Foi essa impressão que eu tive, né? Então fica essas perguntas aí no ar. Ao que me pareceu, esse vídeo do Renato aí, ele só deu uma leve sabonetada e no final das contas ele escolheu o que de fato ele conseguia se defender, que foram essas questões que a gente já abordou aqui, que isso de fato era real, né? E ele conseguiu com maestria se safar aí desses questionamentos, ao meu ver, né? Mas, em contrapartida, ele fingiu que não aconteceu essas outras coisas, será? Ou ele ainda vai falar? Enfim, vamos ficar no aguardo aqui para ver mais cenas aí dos próximos capítulos do Breaking Bad Brasil, né? Que tá bombando aí, né? Tá bombando mais que o Breaking Bad mesmo de verdade, será? Será ou não? Tá aqui, ó. Say my name. Say my name, Heisenberg. Bom, mas me digam vocês aí, né? O que vocês acharam dessas justificativas do Cariani? Vocês acham que ele deu aquela sabonetada marota ou que ele mandou bem? Né, conseguiu se defender bem aí. Comenta aqui embaixo, né? Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal e se sair mais coisa relevante que a gente traz mais um pouquinho aí, falando, né? Que eu adoro Breaking Bad, vocês estão ligados? Então eu vou falar, com certeza, sair mais temporada aqui dessa Breaking Bad Piniquinho, eu vou trazer. Tchau!